Você também tem uma sensação de que às vezes está vivendo numa corrida? Sempre correndo, sempre atrasado, sempre precisando agilizar mais o passo, sempre precisando avançar mais rapidamente. E o pior dessa sensação é não só de que você está numa corrida, mas que você está numa corrida e está perdendo a corrida. De que você está ficando para trás, de que você vai chegar atrasado em último lugar. Eu não sei se com você é comum, se você também sente isso. Eu sinto isso. Eu tenho percebido isso na minha vida, eu tenho percebido isso já há bastante tempo, de que eu estou sempre numa corrida, sempre correndo e, pior ainda, sempre perdendo. A grande questão é que quando eu olho para o lado nessa corrida, eu não vejo ninguém do meu lado. Ou seja, eu estou correndo, mas eu estou correndo sozinho. Eu não estou falando de sozinho, de ter companhia, de não ter força ou motivação. Não é isso. Eu não tenho adversários ao meu lado. Eu tenho percebido que grande parte dessas neuroses de viver a vida corrida, de viver a vida sempre com a sensação de estar atrasado e perdendo algo, é algo que em mim mesmo foi projetado e que eu também projeto para fora de mim. Não dá para saber até que ponto isso me foi posto ou eu mesmo criei isso em mim. Essa sensação de estar sempre correndo e atrasado. A grande questão é que isso tudo, viver dessa maneira é muito cansativo. Viver dessa maneira é exaustivo. Viver dessa maneira causa estafa, né? Em alguns casos, burnout, agonia, ansiedade, depressão. Porque se eu imagino que eu estou sempre vivendo uma corrida e perdendo a corrida, chega um momento em que os meus ânimos de continuar correndo começam a acabar, a ruir, não é? E dessa maneira, então, sem ânimo para continuar na corrida, é comum que eu comece a ficar inibido, depressivo, com a ansiedade a mil. Então, eu tenho entendido que a inteligência emocional, por exemplo, grande parte dela consiste em eu conhecer a priori a mim mesmo. Quem eu sou? Por que eu faço o que faço? Quais são as minhas crenças limitadoras? O que me motiva? E fazer essa análise pessoal e entender, de fato, quem nós somos, o que nos motiva, faz toda a diferença para nós pararmos de correr essa corrida desesperada, em busca não sei do que, e que chega não sei quando, e correndo não sei contra quem também. A nossa vida é muito acelerada, é muito corrida. Parece que no relacionamento sempre estamos atrasados, parece que na vida conjugal e com filhos, se você tem filhos ou não, assim como eu, parece que no trabalho estamos sempre ficando atrasados, parece que nos estudos estamos sempre atrasados. É sempre um atraso, é sempre um atraso. É angustiante, é agoniante. E é um atraso, como eu já disse, que parece que contra ninguém. Nós atrasamos contra nós mesmos, contra o que criamos de nós mesmos, contra o ideal de eu que nós criamos. A psicanálise fala muito sobre o ideal de eu e o eu ideal, não é? E qual é esse ideal que eu criei que parece que eu estou sempre atrás dele? Esse vídeo é só uma reflexão, tá? Não tem pauta, não tem script, não tem nada. É uma reflexão do que eu tenho pensado esses últimos dias. Veja só, que ideal é esse que eu estou sempre buscando? Que ideal é esse? Quando que eu chego nele? Ou será que vai sempre faltar um pouco? E quando eu chegar nele, será que eu cheguei mesmo? Ou será que ele vai para o baú dos desejos alcançados, como eu já ouvi dizerem por aí? Será que eu tenho um lugar para chegar? Será que quando eu chegar eu vou me satisfazer? E quem criou esse ideal também? Que eu tenho que chegar, que parece que eu estou atrasado para chegar nele. Será que eu que criei ele, por meus próprios desejos e vontades? Será que foi a sociedade que criou? Será que foram as vozes que me criaram? Pais, avós, amigos, irmãos mais velhos? Quem foi que criou esse ideal para que eu tivesse que alcançar e que por parecer que não estou alcançando, eu estou sempre atrasado e me culpando? Porque essa é mais uma característica da culpa, não é? Porque se eu não estou chegando, eu tenho duas possibilidades, não é, de lidar com isso. A primeira delas é colocar a culpa nos outros. E aí eu sou uma vítima. A segunda opção é eu colocar a culpa em mim mesmo e me sentir horrível.
A grande questão é: quem foi que colocou o limite de chegada? Quem foi que disse aonde é que eu tenho que chegar? Quem foi que disse o ideal? Será que fui eu? Será que foi o outro? E será que está certo esse ideal que eu estou tentando alcançar? Será que está certo esse ideal que o outro colocou sobre mim? Eu sei que isso tudo resulta em muita canseira, em muito, em desespero muitas vezes, não é? Porque a sensação de estar atrasado para um ideal que eu nem sei quem colocou. A primeira saída para isso, eu vejo, que é o que eu tenho aplicado na minha vida, é tentar compreender de fato quem foi que colocou esse ideal em mim, se foi eu mesmo ou outro, e se esse ideal é o de fato o ideal que eu quero alcançar. Porque eu posso estar sendo movido por um desejo que seja meu ou do outro, mas por um lugar também que quando eu chegar eu vou perceber que não é o que eu queria, que não é o meu ideal de fato. E a frustração volta e eu vou tentar encontrar num outro lugar, e num outro lugar depois e num outro lugar. A primeira solução para isso é tentar encontrar de fato onde reside meu desejo. Onde é esse porto seguro onde eu vou ancorar e ali encontrar paz. Não é fácil, não é simples. É por isso que eu sempre recomendo a psicanálise. Eu sou psicanalista, atendo também. Eu também faço análise com outros psicanalistas. E entender isso é crucial, porque eu posso estar correndo a corrida de outro para chegar num ideal que não é o meu. E nesse meio do caminho só encontrar angústia e sofrimento. E pode ser que a vida acabe e eu ainda não tenha chego. Isso piora a situação ainda. Eu vou passar a vida correndo atrás de algo que ou não era o meu ideal, ou quando eu cheguei eu percebi que não era aquele ideal que eu queria ter chego também. Como resolver isso? Você também se sente assim de vez em quando? Conta um pouquinho aí. Vamos partilhar um pouco dessa experiência.